Bem-vindos a Greener Talks. Nesse episódio, nós vamos falar sobre usinas híbridas, um tema de extrema importância para o desenvolvimento do setor de geração e para todo o setor elétrico no Brasil, uma vez que consiste em combinação de diferentes fontes de geração, inclusive com armazenamento de energia, trazendo uma oportunidade de aumentar a eficiência do uso de infraestrutura de geração e transmissão aqui no Brasil. E eu convido você aí para compartilhar este conteúdo, para curtir este conteúdo e acessar os materiais complementares que você poderá acessar nos links aqui, seja no YouTube ou seja no Spotify. Então, para falar de um tema tão relevante, a gente trouxe aí dois players bastante importantes dentro do setor elétrico brasileiro, né? A gente trouxe aqui o Francisco Habib, da Casa dos Ventos, né, que é um importante desenvolvedor, empreendedor do setor de geração de energia no Brasil. Queria dar um oi aí para o Francisco Habib. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Obrigado. Joia, Francisco. Obrigado aí pela participação. E a gente tem também a participação do Gustavo Ponte, ele que é da EPE, né, coordenador de estudos de tecnologia de geração e armazenamento. Então, a EPE, para quem não conhece, é a empresa de pesquisas energéticas e é o planejador do sistema elétrico brasileiro. Né? Então, a opinião também dele, muito importante, sobre a evolução e os desafios aí da geração híbrida no Brasil. Olá, Gustavo. Boa tarde, Márcio. Em nome da EPE, agradeço pelo convite e vamos bater um papo sobre esse assunto que tem tido tanta atenção nossa recentemente. Legal, legal. Bem, esse de fato é um tema muito importante, né? Por isso a gente trouxe esses dois players tão relevantes no setor. Para começar, eu gostaria de dar um overview, né, de quão importante é esse tema, à medida que a gente tem aí toda uma discussão em relação à modernização do setor elétrico no Brasil. Modernização essa, né, que tem por objetivo trazer mais eficiência ao setor elétrico brasileiro, a geração e aproveitamento aí de toda a infraestrutura de transmissão e de conexão no Brasil. Né? A gente sabe que temos aí a importante missão de ampliar a capacidade de geração, sobretudo baseado em fontes renováveis, em fontes sustentáveis, e fazer o melhor uso da infraestrutura. Bem, então eu queria começar aqui perguntando para o Gustavo, da EPE, quais são os tipos de usina, né? Sobretudo aquelas usinas híbridas. Você pode dar uma geral para a gente, Gustavo? Você que, já adiantando aí, a EPE fez aí recentemente alguns estudos bastante importantes, com publicações também bastante relevantes sobre esse tema. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Claro, obrigado. É um tema que a gente vem discutindo desde 2016, que ele começou muito em função de potenciais locais em que é possível o arranjo eólico e fotovoltaico, porque nesses locais o perfil de vento ele é predominantemente noturno. Então, quando nós começamos a fazer nossos estudos, nós identificamos que haviam tipologias diferentes, formas de arranjos diferentes, e cada um com suas limitações e desafios, né? Então, nós identificamos basicamente 4 tipologias distintas. A primeira seria o que a gente chama de usina adjacente, ou seja, 2 usinas, 2 fontes distintas, mas que estão ali uma do lado da outra, compartilhando um terreno, eventualmente compartilhando equipes de manutenção, e com isso já haveria alguns ganhos, tanto de CAPEX quanto de OPEX. Um segundo nível de integração seria o que a gente chamou de usina associada, que seria um arranjo bem parecido com o anterior, mas com a diferença que essas 2 usinas elas vão compartilhar equipamentos de conexão e eventualmente também o contrato de uso da rede, o montante de uso da rede. Por isso há uma otimização ainda maior. Ela pode ter um único contrato de escoamento da sua energia, caso a regulação venha permitir isso, claro, e trazendo ganhos ainda maiores. Um terceiro nível é o que a gente chama de híbrido estrito sensu, é aquele arranjo em que a gente sequer consegue distinguir
qual das duas fontes foi a responsável pela produção da energia elétrica, porque a conversão em energia elétrica se dá ainda em uma etapa anterior. Exemplo disso, existem já alguns arranjos sendo estudados em que os módulos fotovoltaicos são conectados diretamente nos conversores dos aerogeradores, ou seja, a união das duas fontes se dá ainda do lado CC, e do lado CA a gente não consegue distinguir de qual fonte veio o elétron. Então é um nível de integração ainda maior, com possíveis ganhos ainda maiores, dado maior compartilhamento de equipamentos. E um quarto possível arranjo, que na verdade ele não é nem físico, seriam os chamados portfólios comerciais. Ou seja, um empreendedor ele detém contratos e usinas de diferentes fontes, não necessariamente no mesmo local, pode ser uma em cada região, e com isso ele já mitiga exposições comerciais, ele já reduz o seu risco relacionado à variabilidade da geração das diferentes fontes. Então, esse portfólio comercial, assim como as usinas associadas que compartilham o terreno, é algo que já é possível hoje em dia, alguns empreendedores já fazem, e agora o caminho é a gente eliminar barreiras para permitir arranjos ainda mais inovadores e que tragam ganhos para todos. Excelente, Gustavo. Obrigado aí pela explanação. Na sua visão, Francisco, o que você enxerga, né, como principais benefícios, sobretudo para aqueles modelos que permitam aí o compartilhamento, né, da MUST ou da contratação da infraestrutura de conexão, porque esse é um fator importante aí para otimizar não só a infraestrutura, mas também aí uma possibilidade de otimizar custo, né, trazendo aí mais eficiência para o empreendimento. Né? Como que você enxerga isso aí, Francisco? Claro, a TUST, né, ela é o principal custo operacional das usinas fotovoltaicas, pode chegar a 50%. Nas eólicas, girei por torno de 30%, mas com a perspectiva, inclusive, de queda aí do incentivo para as renováveis, esse custo ele se torna mais importante. Então, o compartilhamento de MUST ele é uma economia real no custo de operação da usina e, obviamente, ele vai contribuir para a modicidade tarifária, reduzindo os preços dessa energia híbrida. Né? A regulação atual ela já permite a gente fazer uma otimização aí do CAPEX e do BOP de conexão, né? Na subestação ali, na subestação coletora, mas ainda não é possível fazer esse compartilhamento, né, ainda uma regra clara para isso. Obviamente, quando isso for atingido, a gente passa a ter uma otimização do barramento de conexão, porque você passa a injetar mais energia para uma mesma demanda contratada. Então, além da economia direta ali no custo operacional da usina, reduzindo o preço da energia, você também tem agora uma otimização, um melhor uso do sistema de transmissão, diminuindo a ociosidade do sistema, aumentando a disponibilidade, né? Só que, obviamente, isso vai depender da correlação entre as fontes, né? Se a gente tiver uma correlação mais negativa, por exemplo, como o Gustavo falou agora há pouco, né, um vento noturno com a irradiação, obviamente, durante o dia, esse efeito ele é maximizado de otimização, né? Então você consegue colocar um fator de capacidade, um fator de carga naquele ponto de conexão maior, e isso obviamente tem implicações futuras, como por exemplo postergação de investimento em transmissão, né, que obviamente pesa ali na RAP global. A gente consegue fazer um ganho, acho que secundário para o consumidor também, né? E um outro ponto é que você consegue, por meio desse arranjo híbrido, conseguir desenvolver uma energia aí com uma cara mais flat, né? Ou seja, mais próxima da carga demandada pelos consumidores. Isso diminui a exposição do gerador, né? E obviamente diminui também a percepção de risco. E a percepção de risco ela vai influenciar então na decisão aí dos financiadores, provavelmente com financiamentos mais baratos que naturalmente impactam também no custo de energia, né? Então, no fim do dia, você tem condição de reduzir o preço da energia, né, por meio de uma economia direta, mas também por efeitos secundários e, por fim, obviamente, que essa usina, obviamente que não é necessariamente um ponto da usina associada, né, basta ter uma usina do lado da outra, mas você ainda tem possibilidade de sinergia de custo na operação, né, de administrativos, enfim, tem outras sinergias que você pode atingir por meio dessa usina quando ela está próxima da outra, que seria o caso do compartilhamento do MUST, porque teriam que estar na mesma infraestrutura de conexão. Então, a gente tem um potencial aí de ganho para o consumidor bem interessante, obviamente, quando a gente tem fontes que se ajudam nesse ponto, né? Excelente, Francisco. Bem, complementando um pouquinho aí as pontuações do Francisco, né, e também trazendo aí a relevância de outras combinações também, né. Claro que a eólica e solar tem um potencial gigantesco, né,
pelas várias vantagens que o Francisco trouxe aqui também, mas outras fontes que poderiam aí ser combinadas de forma que você tenha uma sinergia solar com biomassa, solar com hidrelétricas, né? Inclusive a Greener fez aí uma série de estudos também com diferentes fontes, identificando um potencial fantástico aí de otimização e melhor uso, né, das redes de transmissão no Brasil. Então, a oportunidade é gigantesca. E nesse sentido, a gente vê aí ainda que a gente tem algumas oportunidades e desafios importantes, né? Então, eu queria a opinião do Gustavo em relação aos principais desafios para fazer com que essa oportunidade comece a se tornar uma realidade aqui no Brasil. Uma das pontuações que eu gostaria da sua parte, Gustavo, é com relação às questões regulatórias, né, que seriam, de fato, um ponto importante para começar a viabilizar e permitindo aí esse tipo aí de otimização. Ok, Márcio. E você lembrou muito bem, né, que a gente, quando fala de hibridismo, não está restringindo a discussão à solar e eólica. É a que está mais em voga, é a que parece fazer mais sentido nesse momento, mas a gente sempre tem que pensar nas combinações das diferentes possibilidades, né? Inclusive, recentemente nós publicamos um estudo sobre usinas solares flutuantes, é um outro tipo de arranjo possível, né? Aproveitar os reservatórios das hidrelétricas, por exemplo, e aí isso traz desafios diferentes, né? A depender das combinações. Falando do desafio regulatório, a ANEEL já fez uma primeira consulta pública sobre o assunto, inclusive tomou por base a nomenclatura que nós adotamos nas notas técnicas já publicadas, essas nomenclaturas associadas, adjacentes, híbridas e etc. E talvez o desafio mais simples ou menos complicado de imediato seria permitir o compartilhamento do MUST entre duas usinas, seja de empreendedores diferentes ou do mesmo empreendedor, o que seria até mais fácil. Isso tem riscos, claro, porque quando o empreendedor otimiza o montante contratado de uso da rede, ele vai contratar um valor menor do que a soma das capacidades das duas usinas. E com isso, em alguns momentos, a conexão que ele contratou pode não ser suficiente para o escoamento da produção total em momentos em que a eólica produz bastante e a solar também, por exemplo. Essa energia ela vai ter que ser cortada. Bom, o primeiro desafio do ponto de vista comercial é o risco sobre esse corte, em quem ele vai ser alocado. Nós entendemos que o empreendedor, por ter capacidade de gerenciar a sua usina, ele seria o mais adequado, o lado mais adequado para essa alocação de riscos, porque ele tem como mensurar bem esse risco e fazer mitigações quanto a ele. Mas isso também passa por uma discussão sobre contratos, né? Então, do ponto de vista regulatório, o que eu entendo é, primeira discussão sobre compartilhamento do MUST, que a ANEEL já iniciou numa primeira consulta pública e deve ter uma segunda etapa, posteriormente já com uma proposta de ato normativo. Nós estamos tratando regularmente com a ANEEL sobre esse assunto. E, a depender de como for desenhado esse arranjo regulatório, existem outros desafios a serem superados, como a alocação de riscos comerciais, mas isso, se o empreendedor colocar na sua conta, talvez seja mais simples de resolver, e desafios também que a gente está lidando bastante nesse momento, que é como calcular a garantia física de uma usina associada, por exemplo. A garantia física, por conceito, é aquele montante de energia que o sistema pode contar com uma determinada usina. Se a gente já sabe de antemão que vai haver um corte por excesso de produção que não seria capaz de ser escoada, esse corte, idealmente, ele tem que ser contabilizado dentro da garantia física, porque a gente sabe que não vai poder contar com uma parcelinha que não vai poder ser injetada. Agora, a metodologia de cálculo de garantia física, ela segue formulações diferentes para cada fonte, algumas mais complexas do que outras. Então, para cada tipo de arranjo, essa discussão tem que ser bastante detalhada para chegar numa fórmula que aproprie os benefícios do compartilhamento, do hibridismo e, ao mesmo tempo, traga segurança para o sistema, ou seja, a gente tenha conforto em que não estamos contabilizando uma energia que não vai poder ser entregue dado um eventual compartilhamento de MUST.
Francisco, a gente fala de soluções híbridas, né, empreendimentos híbridos, a gente também inclui nesse conceito os empreendimentos de geração intermitente, como a solar, a eólica e outras fontes, associados, aliás, a soluções de armazenamento. Porque é uma grande tendência aí justamente reduzir essa variabilidade, eventuais incertezas, e trazer aí uma condição de despachabilidade para os empreendimentos, o que traz certamente vários benefícios importantes para o sistema elétrico brasileiro, né? Como que você enxerga essa oportunidade? É claro que tem toda uma evolução tecnológica que o mundo vive ao redor do armazenamento, mas como você está enxergando essa oportunidade, que eu sei que você tem trabalhado bastante também em desenvolver esses modelos de negócio? Claro, Márcio. Assim, o armazenamento, a gente diz aqui dentro da Casa dos Ventos, que é o tempero do projeto híbrido, né? O projeto híbrido, ele é uma sofisticação, acho que, do modelo atual, porque aí você passa a misturar fontes e isso traz, acho que, uma complexidade técnica maior ao projeto, mas o projeto híbrido ele vai depender simplesmente da estatística ali, quando você olha para o passado e tenta prever aí, como o Gustavo falou, a questão da garantia física, olhando para o passado e fazendo ali alguns cálculos para determinar a geração esperada para o futuro. Quando você coloca a bateria, você dá todo um dinamismo diferente para essa usina, onde ela passa a atender, acho que de uma forma muito mais bonita, né, a demanda de energia por parte do cliente, por parte dos consumidores. O que acontece? Se você tem já uma correlação boa entre essas fontes, né, a bateria, pouca bateria é capaz de trazer bons resultados ali para a operação da usina. Por quê? Você vai estar boa parte do tempo já complementando entre as diversas fontes, mas é naqueles momentos onde tem um excesso de uma ou um curtailment provocado por uma limitação, por exemplo, de MUX, né, você pode entrar com a bateria e fazer uma correção dessa curva, deslocando energia, fazendo um melhoramento de rampa, uma regulação de frequência, enfim, algum serviço que a bateria, obviamente, ela para se pagar, ela vai depender de diversos serviços juntos, né, mas você consegue deixar, então, esse sistema mais redondo. Se a correlação entre fontes é baixa, obviamente que você vai ter que ter um dimensionamento maior desse sistema de armazenamento e a solução, portanto, ela fica mais cara, né? Então, o custo de energia aumenta para se chegar no mesmo resultado. A gente sabe que a bateria está caindo a um ritmo bem acelerado, né? Eu diria até que ela é mais acelerado que o que o solar viu nos últimos anos. E obviamente que essa bateria ela vai estar barata daqui a alguns anos, barata o suficiente para fazer parte de todo o sistema, seja híbrido ou não, mas obviamente no híbrido a gente vai conseguir fazer um conjunto, né, mais eficiente. E por fim, assim, a gente quando tem um preço horário chegando, e chega já ano que vem, complementariedade de fontes não é tudo. Se você quiser realmente firmar essa energia, né, trazer ali uma disponibilidade para o sistema maior, uma segurança energética maior, você vai precisar de uma bateria, provavelmente um sistema de armazenamento, que dê conta dessas variações intra-hora ou dentro do dia, para entregar uma curva mais adequada, né? Obviamente que isso vai depender de uma diferença de preços grande entre os horários, né? Mas ainda assim é uma solução técnica que já está sendo bastante estudada, a gente já tem soluções prontas no mercado, a gente tem empresas nacionais trabalhando no assunto, então é algo que muito em breve a gente vai começar a ver os primeiros produtos de fato competitivos para entrar nesse nosso portfólio de projetos e do mercado também, né? Novamente a bateria ela também diminui o risco, você tem uma compreensão hoje boa do sistema, da tecnologia, obviamente os financiadores, né, que são agentes importantes aí na equação global aí da usina, eles estão aprendendo, mas vai chegar um momento onde acho que todo mundo vai estar confortável com a tecnologia, e aí a partir daí realmente partir para a aplicação. A gente vê com muito otimismo, está trabalhando em cima disso, tem recebido empresas nacionais e estrangeiras ofertando soluções, e acredita que nos próximos 2-3 anos a gente deve ter os primeiros projetos aí entrando de fato na matriz mesmo que pequenos, né, inicialmente, mas com algum grau de retorno adequado, né, e não simplesmente a nível de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado, Francisco. Gustavo, qual que seria a sua opinião, né, com o tema de soluções aí de armazenamento? Como que você está vendo aí esse cenário, essa evolução? E você também, como planejador, qual que seria a opinião sua e como a gente poderia eventualmente até ajudar o setor a criar os sinais econômicos adequados para viabilizar ainda mais rápido esse tipo de solução? Obrigado. Bom, armazenamento, quando a gente fala, na verdade, existem diferentes tecnologias, né? A gente pode estar falando de baterias, usinas hidrelétricas reversíveis,
armazenamento na forma de hidrogênio. Restringindo um pouquinho a discussão aqui a baterias e inicialmente baterias com usinas associadas ou híbridas, é algo que parece fazer algum sentido se a gente pensar que vai haver um compartilhamento do uso da rede. Esse compartilhamento ele vai ser limitado a um montante, a um valor menor, e que parte da energia eventualmente vai ser cortada por falta de capacidade. Se essa usina tiver uma bateria ali do lado, essa energia que seria cortada ela pode ser guardada e usada no momento em que a linha estiver mais ociosa, quando a solar não estiver girando à noite, por exemplo, e o vento não estiver soprando tão forte. Intuitivamente faz bastante sentido, né? Mas o que tem que ser colocado na conta é quanto de energia vai ser cortada, o que vai depender do dimensionamento de cada projeto, o valor dessa energia que está sendo cortada, e aí depende de questões contratuais, né? Se a gente está falando que qual das duas usinas vai ser cortada, a gente pode estar falando da usina que chegou depois, ou no caso de duas usinas começando ao mesmo tempo, daquela de menor preço. E aí, porque a precificação dessa energia, a valoração dessa energia, vai ditar a viabilidade do armazenamento frente ao CAPEX da bateria, que está caindo bastante, como o Francisco lembrou bem, né? Então, é um estudo, na verdade, que envolve muita incerteza, porque a própria estimativa de quanto vai ser cortado varia ao longo do ano, porque os recursos naturais têm uma sazonalidade, e varia também a depender do dimensionamento, do quão otimizado está sendo o uso da rede. E recentemente nós publicamos uma nota técnica sobre baterias e suas aplicações no sistema elétrico, e nós apontamos que as baterias são muito versáteis, elas podem prestar inúmeros serviços para a rede, elas podem ser usadas para fazer arbitragem, ou seja, guardar a energia na hora que ela estiver cara e soltar a energia, ao contrário, guardar quando a energia está mais barata e soltar quando ela está mais cara, né? O próprio empreendedor poderia fazer isso, e aí o preço horário entrando no próximo ano ele pode ser um gatilho para esse tipo de uso. Baterias podem ser usadas também para fazer peak shaving, para prestar serviços ancilares, enfim, é uma infinidade de serviços. E o que a literatura aponta é que, caso a bateria ela seja usada para só um desses serviços, tem uma remuneração para esse serviço, ela pode não ser viabilizada. E que, na verdade, o ideal seria permitir que ela faça esses diferentes serviços e receba diferentes fontes de remuneração para isso. Então, uma bateria que estaria junto de uma usina híbrida poderia ser utilizada para aumentar o fator de capacidade global do conjunto, ela poderia também ser utilizada para prestar serviços ancilares e outros serviços também que possam ser requeridos. E aí, com isso, aumentar o retorno do investimento na bateria, o que tende a ficar ainda mais barato, novamente, com a queda de custos das baterias, principalmente de íon de lítio. E caminhando aqui para o final, quero perguntar aqui para o Francisco. Francisco, como que você enxerga? A gente falou aí dos benefícios, tanto em relação à competitividade que se reflete ao consumidor, mas também benefícios ao sistema elétrico. Como que você enxerga esse cenário para os 5 anos, né, para os próximos 5 anos? O que você vê aí de projetos efetivamente acontecendo? Qual que é a expectativa sua em relação a usinas híbridas aqui no Brasil? Bem, Márcio, a gente até esperava, né, um pouco antes, né, essa regulação pronta, acho que deixando clara a regra do jogo, né? Isso é muito importante para o investidor, principalmente o estrangeiro. Muitas vezes a gente tem uma solução técnica interessante, apresenta, mas o comprador do projeto, o investidor, ele precisa, acho que, desse suporte regulatório, dessa certeza, porque muitos trazem capital de fora e tem um risco controlado, né? A gente tem uma expectativa dessa regulação de fato sair aí, talvez não esse ano, pelas complicações que a gente enfrentou em 2020, mas em 2021, e a gente acho que tem uma perspectiva, acho que bem interessante para os próximos 5 anos. Nordeste, por exemplo, a gente tem um recurso solar muito bom, à exceção de poucas regiões, como por exemplo o Rio Grande do Norte, onde o vento já é bem diurno, né? A gente tem ali no interior da Bahia, do Piauí, onde tem grandes complexos, tanto eólicos quanto fotovoltaicos, onde são bem interessantes para hibridização. A gente sabe que tanto a EPE está sempre estudando novas possibilidades de conexão, a ANS também implementando isso, mas os gargalos eles sempre vão existir, eles sempre vão
vão vir, porque a demanda é muito grande por novos projetos. Existe hoje um movimento forte de substituição de energia velha por renováveis, né, alguns movimentos interessantes, e esses grandes projetos no Nordeste, eles podem aproveitar bastante dessa condição aí. Então, eu acho que o mercado como um todo vai impulsionar assim que a regra estiver clara. E a gente tem uma novidade também, né, não é tão novidade, mas já de alguns anos, é uma demanda muito forte por projetos no Sudeste. E no Sudeste a gente tem uma condição diferente, porque você entra com projetos fotovoltaicos, até porque o recurso eólico ele é bem fraco no Sudeste, mas você entra com bons projetos fotovoltaicos em muitas das regiões do Sudeste ainda. Você tem complementariedade com PCH, você tem biomassa muito forte, você tem carga muito grande, né, assim, grandes consumidores, e aí você pode entrar em sim com bateria. Então, assim, uma regulação, ela casando bem as fontes junto com o armazenamento, ela permite, acho que, uma ampliação do mercado muito forte. E principalmente movida pelo grande consumidor, né? A gente já tem aí um movimento muito forte de GD no pequeno consumidor, mas esse grande consumidor ele também está buscando solução própria. A autoprodução é uma coisa que interessa bastante, e você tem aqueles consumidores que não são os consumidores de 100 megas, de 50 megas, mas tem muita gente aí de 30 megas, 20 megas, 10 megas, e que está buscando energia barata, segurança e compromisso de longo prazo com o crescimento, né? Então, o mercado, acho que ele existe, ele vai aproveitar aí nos próximos anos, assim que a gente tiver aí o pontapé inicial aí dos primeiros projetos. Então, a gente vê com bastante otimismo essa questão dos projetos híbridos no Brasil e espera participar disso com bastante força. Fantástico, Francisco. A gente também vê com grande otimismo isso, porque de fato é um potencial gigantesco nós temos, né, de utilizar ainda mais esse conceito. Uma forte tendência aí também para a geração para mercado livre, que a gente vem percebendo, a gente está sentindo bastante esse movimento aí para consumidores de todos os portes, talvez começando numa escala maior para os eletrointensivos, mas que vai se ampliar também para os consumidores livres também de diferentes portes e fazendo um uso bastante intenso aí das novas fontes renováveis, né? Então, concordo plenamente contigo. E para finalizar aqui também com o Gustavo, queria a opinião dele, né? Qual que seria a sua opinião aí do que ele enxerga aí, ainda mais do nosso planejador, né, do setor elétrico? Seria muito interessante aí ter uma visão aí dos próximos anos aqui, o que você está vendo aí, Gustavo, pela frente nesses conceitos de usina híbrida. Claro, e você lembrou bem, Márcio, da questão do mercado livre, que a expansão tem se dado bastante no mercado livre, né? Novas usinas sendo construídas de forma dedicada ao atendimento a contratos bilaterais. E uma coisa que a gente comentou quando nós fizemos um workshop sobre esse assunto, usinas híbridas, ano passado na EPE, uma proposta foi talvez para a gente começar a eliminação de barreiras de uma forma mais simples e mais ágil, por que não permitir esse compartilhamento de MUST, primeiramente no Mercado Livre? Seria uma forma mais simples, a gestão de riscos, a forma de lidar com ela é mais fácil, porque estamos falando de contratos bilaterais entre gerador e consumidor, então a alocação desse risco pode ser mais bem resolvida entre as duas partes, e também a gente pode iniciar a discussão, pelo menos, no que a gente chama de usina associada, falando especificamente de eólica fotovoltaica, sem esquecer de forma alguma dos outros arranjos de outras fontes, mas é porque esse arranjo é o que parece mais promissor no momento. A gente já vê vários projetos bastante maduros, então a gente poderia avançar inicialmente na regulação desse tipo de arranjo e, em paralelo, discutir questões mais complexas, como a garantia física de usinas híbridas envolvendo hidrelétricas e termoelétricas que dependem de uma metodologia mais complexa. Ou seja, resumindo, iniciando por mercado livre e combinações eólico-fotovoltaicas, a gente pode ganhar agilidade na eliminação de barreiras de entrada para soluções que se mostram interessantes tanto para o empreendedor quanto para o consumidor na medida que elas contribuem para o menor preço da energia como um todo, né? E tudo isso que a gente está falando está muito em linha com a discussão sobre a modernização do setor elétrico que vem sendo tratada já há algum tempo, né? Nós na EPE temos participado ativamente e um dos conceitos que nós estamos colocando nessa discussão desde o início é de neutralidade tecnológica. Do ponto de vista do planejador ou
ou do sistema, nós precisamos definir quais são os atributos que o sistema precisa. A gente precisa comprar energia, a gente precisa comprar capacidade, precisamos, nesse momento, de flexibilidade, enfim, sem olhar tanto de quem ou de qual fonte eu estou comprando esse atributo, né? E deixar com que o mercado proponha suas diferentes soluções e de forma que o arranjo institucional ele seja neutro e aberto para as diferentes combinações, porque hoje estamos falando de usinas híbridas, que foi algo que surgiu muito rápido e está avançando bastante, e outras soluções tão inovadoras quanto podem surgir no longo prazo. Então, o arranjo institucional ele tem que estar aberto a essas inovações que são benéficas para todos. Excelentes as suas pontuações, né? De fato, elementos fundamentais para que a gente tenha aí a estruturação de um setor elétrico ainda mais eficiente, sobretudo no momento de importantes discussões de modernização. E certamente aí vocês da EPE têm aí um papel fundamental em ajudar a estruturar isso aí, ouvindo muito aí também a palavra do consumidor e do empreendedor e investidor. Eu queria finalizar aqui agradecendo a participação do Francisco Habib, da Casa dos Ventos, e do Gustavo Ponte, da EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, trazendo aí insights bastante importantes e valiosos, né, para ajudar o setor, empreendedores, a entenderem as oportunidades nesse cenário aí que você desenha, que é um cenário de grandes mudanças, de inovações que a gente vai viver no setor elétrico brasileiro. Então, muito obrigado, né, pelo bate-papo. Estão convidados aí para bate-papos futuros. E eu queria agradecer aqui, sobretudo, o ouvinte, né, que está nos acompanhando, convidá-lo aí para curtir aí esse podcast. E também para acessar aí os conteúdos complementares desse podcast. A gente vai compartilhar, por exemplo, aqui os artigos e as notas técnicas da EPE e informações complementares para ajudar aí o empreendedor e investidor, sobretudo, a compreender melhor e aproveitar essas oportunidades, estar preparado para essas mudanças que logo chegarão. Então, finalizo por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.